Olá, amadas do Senhor, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a importância de nós lermos a palavra do Senhor diariamente e também vou dar dicas para vocês para que vocês leiam e entendam a palavra, né? Porque não basta somente nós lermos, nós precisamos entender para poder praticar no nosso dia a dia. Então, se você quer ler a tua Bíblia diariamente e entendê-la, esse vídeo é para você. Então, para começar, eu gostaria de ler com vocês dois versículos que para mim é a base, sabe? É a base que me ensina essa importância de nós lermos a Bíblia todos os dias. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E também tem outro versículo, né, que para mim também, como eu mencionei, é base, que está no livro de Josué. O capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, eu acredito que para nós termos uma vida com Deus, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o próprio Deus. Não tem como nós termos um relacionamento com alguém se nós não conhecemos essa pessoa. Então, na Bíblia, nós conhecemos quem é Deus, nós conhecemos quem nós somos nele e qual a vontade dele para a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês a minha Bíblia. Olha só, essa daqui é a minha Bíblia, que é a Bíblia da mulher. A Bíblia que eu li os versículos para vocês é a Bíblia da minha filha, porque ela é uma versão de mais fácil entendimento. E eu vou falar sobre isso com vocês mais adiante. Essa Bíblia minha aqui é uma Bíblia de estudo e de devocional. A versão dela é Almeida Revista Atualizada. Então, ela tem essas duas fitinhas. Tem 5 anos que eu tenho essa Bíblia já. Eu ganhei ela de presente de aniversário do meu esposo. E aí eu dei uma enfeitadinha nela, porque eu gosto bastante de estar fazendo isso. Aí aqui, ó, na capa, eu coloquei uma foto da minha família. Aqui eu anotei a data que eu ganhei. Aqui eu anotei não, né? Colei uma foto das crianças, eles eram bem pequeninos. Aí aqui eu escrevi algumas coisas que o Senhor ia falando comigo. Depois eu vou fazer um vídeo da minha Bíblia mostrando ela por dentro para vocês como que ela é. Né? Eu gosto bastante dela, dessa Bíblia, mas muitas das vezes, quando eu leio algum capítulo, alguma palavra que eu não entenda, eu procuro uma versão de mais fácil entendimento. Isso me ajuda muito. Bom, então bora lá. Eu acredito que para você querer ler a Bíblia, você precisa, em primeiro lugar, entender o porquê que você quer ler a Bíblia. Ler a Bíblia não tem que ser para você uma obrigação, não tem que ser um peso. Ela tem que ser a base do seu relacionamento com Deus. Você tem que entender que, sem ler a Bíblia, você não vai conhecer o Senhor. Sem ler a Bíblia, você não vai conhecer qual que é a vontade do Senhor para a tua vida. Você não vai saber o que você tem que fazer para agradar a Deus, sabe? Qual que é a vontade do Senhor para que você viva, entende? Então, assim, tem muitas coisas na Bíblia que o Senhor diz que nós temos que fazer para viver na obediência. E tem muitas coisas na Bíblia que não é para nós fazermos, porque aquilo desagrada a Deus. Então, nós só saberemos disso quando nós abrimos a palavra e nós lemos a palavra. Sabe, amadas, nós não podemos conhecer o Senhor somente de ouvir falar,
sabe? Dizer que servimos a Deus, dizer que somos de Deus, mas somente porque alguém falou que Deus é bom. Não, nós temos que conhecer, provar e ver que o Senhor é bom, sabe? E tudo isso nós só viveremos, nós só saberemos quando nós lemos a palavra, né? E também através da palavra que nós conhecemos o Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo, né? Que foi o plano perfeito de Deus para nos salvar e para nos reconciliar com Ele. Então, eu fiz aqui algumas anotações, né, para que vocês entendam melhor a Bíblia. Eu acredito que para vocês lerem a Bíblia diariamente, como eu falei, é preciso você entender essa importância. Antes, né, bem no início da minha conversão, eu tinha muita preguiça de ler a Bíblia. Primeiro, porque eu não entendia. Segundo, quando eu começava a ler, me dava muito sono. E terceiro, como eu disse, eu não entendia essa importância. Então, o pastor falava, as pessoas falavam que eu tinha que ler, mas eu não conseguia compreender a importância. E eu vou falar algo para vocês. Depois que eu entendi a importância, depois que eu aprendi que a Bíblia, ela é o próprio Deus falando comigo, é o próprio Senhor me ensinando, me corrigindo, me aconselhando, sabe? Eu não passo mais um dia sem ler a Bíblia. Todos os dias eu leio a Bíblia. Geralmente eu gosto de ler no horário da manhã. Todos os dias de manhã eu gosto de ter o meu tempo com Deus e ler a Bíblia. E de verdade, quando eu tenho algo para fazer de manhã e eu não consigo estar lendo a Bíblia porque eu preciso acordar muito cedo para sair, eu passo o dia agoniada, gente. De verdade, depois que você cria o hábito, isso é maravilhoso demais. Então, eu anotei aqui algumas dicas para que vocês entendam, né, a Bíblia, porque não basta somente nós lermos, nós precisamos ler, entender e praticar, né, para que nós vivamos aí uma vida que agrada ao Senhor, uma vida na obediência. Então, a primeira dica que eu anotei é: ore antes de ler, sabe? Ore antes de ler. Por quê? A Bíblia, se você ler ela sem o Espírito, sem o Senhor te dar entendimento, ela vai ser apenas mais um livro. Então você precisa ler e pedir a Deus o entendimento, sabe, o discernimento espiritual para entendê-la. Após você fazer isso, não desista. Se você leu uma vez e não entendeu, não desista. Persista, porque vai chegar um momento em que o Senhor, ele vai abrir o teu entendimento espiritual e você vai compreender o que o Senhor está falando contigo no dia da tua leitura, certo? A segunda coisa, se você está começando agora a ler a Bíblia, comece lendo os evangelhos, né? Que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Eles mostram quem é Jesus e facilitam a compreensão da mensagem central da Bíblia. Então, vai estar começando a ler agora, faça isso, leia primeiro os 4 evangelhos. Terceira dica, use uma versão de mais fácil entendimento. Como eu falei para vocês, tem vezes que eu leio na minha Bíblia algumas palavras e eu não entendo. Então, o que eu faço? Eu procuro outra Bíblia com uma versão mais atualizada para mim entender. Tem versões, eu até anotei aqui, como a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, é uma Bíblia maravilhosa e é uma Bíblia muito fiel, sabe? As primeiras Bíblias escritas. E tem a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. São Bíblias excelentes. Aí vocês perguntam, Roberta, mas eu preciso ter esse monte de Bíblia? Não, amada do Senhor. Hoje em dia tem aplicativos no celular que tem várias traduções, então por lá você consegue ter acesso a essas linguagens mais fácil para você entender. Outra dica, leia com calma em pequenos trechos. Se você vai começar a ler a Bíblia agora, não queira ler a Bíblia 2, 3 capítulos de uma vez só ou um livro de uma vez só. Não, vai lendo por trechos, vai lendo com calma. Por exemplo, se você quiser começar a ler um livro, leia um capítulo por dia. Ou assim, você pensa, nossa, eu queria ler na Bíblia sobre o perdão. Se você colocar no Google, versículo sobre perdão, o Google vai te dar várias opções de versões, de versículos sobre o perdão.
Então ali você vai lendo sobre o perdão, lê um versículo hoje, um versículo amanhã. Aos pouquinhos você vai lendo e entendendo. Não tenha pressa, tá bom? Outra dica, tenha um caderno de anotações, sabe? Faça um seu caderninho de vida com Deus. Todos os dias que você for lendo ali um versículo ou um capítulo, você anota o que o Senhor falou com você naquele dia, anota algo que te tocou, sabe? Amadas, vocês não têm noção o quanto ler a Bíblia todos os dias transforma a sua vida, transforma a sua mente. Outra dica, use um plano de leitura. Então, tem muitos planos de leitura, mas tem planos de leitura bíblica que você lê muitos capítulos por dia. Eu já fiz isso durante um ano, eu consegui ler a Bíblia toda, mas confesso para vocês que aquele ano foi um ano em que eu não aprendi muito sobre a Bíblia. Por quê? Eu estava lendo somente por ler. Eu não estava lendo, eu não estava prestando atenção no que eu estava lendo, eu não estava ouvindo o Senhor falar comigo. Por quê? Porque eu só queria ler para fazer um checkzinho e dizer que li a Bíblia toda em um ano. Então eu não aprendi muita coisa, para ser bem sincera para vocês. Então hoje em dia, né, desde o início do ano, eu tô lendo a Bíblia novamente, mas eu leio 2 capítulos por dia com muita calma, bem atenta às palavras, porque o mais importante não é a leitura da Bíblia, é o que o Senhor vai falar com você através dela. E se você ler de forma muito rápida só para dizer que leu, não vai adiantar, porque o Senhor ele não vai falar contigo, porque você não está prestando atenção no que você leu. A tua intenção está errada. Bom, não tenha medo de não entender tudo. Então, se você começou, né, a ler a Bíblia, não, como eu falei, não tenha pressa. Se você leu e não entendeu também, não se preocupe. Isso vai vir com o tempo, né? Com o tempo, com a tua persistência, com a tua força de vontade. O Senhor, ele vai ali ver o teu esforço e com certeza, ele vai te dar o entendimento espiritual. Porque no início também eu lia e eu não entendia. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu leio, eu entendo, eu consigo falar para alguém sobre aquilo que eu li. Então, assim, isso é obra do Espírito Santo. Bom, eu acredito, gente, que são essas dicas, né, que eu tenho para dar para vocês. Eu escrevi mais algumas coisinhas aqui, que a leitura da Bíblia fortalece, né, a nossa fé. Ela nos dá força para vencermos ali o nosso dia a dia, sabe? Os desafios que aparecem na nossa vida. Ali nós conhecemos a história de grandes pessoas da Bíblia que venceram, que passaram por dificuldades, que foram obedientes a Deus, que foram moldadas por Deus, sabe? E ali a gente entende a importância de vivermos nessa obediência. Ela nos corrige, nos ensina o que é certo, como eu mencionei, né, lá no início. Às vezes você está fazendo algo e aí quando você lê a Bíblia, o Senhor ele fala contigo, olha, é tempo de parar de fazer isso, olha, se conserta diante de mim, olha, eu tenho grandes coisas para fazer, mas enquanto você estiver na obediência, isso não vai acontecer. Então, cada dia mais que nós lemos a palavra, mais nós nos aproximamos de Deus. Sabe, quando nós conhecemos a palavra, nós evitamos que nós sejamos enganados por falsas palavras, falsas profecias. Então, cada dia mais nós vamos, como diz, melhorando o nosso relacionamento com Deus. Cada dia mais nós vamos sendo íntimas dele, cada dia mais nós vamos estar ligada com ele, sabe? Então, essa é a importância de nós lermos a palavra todos os dias. Se nós quisermos ter uma vida transformada por Cristo, viver uma vida na obediência da palavra, termos aí a vida eterna com Cristo, nós precisamos ler a Bíblia diariamente. Gente, não tem coisa melhor do que lermos a Bíblia, entendê-la e praticá-la na nossa vida. Então, eu espero muito que esse vídeo edifique você de alguma forma. E eu gostaria que você deixasse o seu gostei e você também escrevesse aqui no comentário se você tem a prática de ler a Bíblia todos os dias ou se não, certo? Então, é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o entendimento espiritual para que você leia, compreenda e aplique na sua vida. E
que você conheça cada dia mais o Senhor. Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!